nós falamos bastante da questão da liderança ágil, até porque o que está acontecendo é o seguinte, né? Em função de todos esses meus estudos, eu tenho feito um trabalho bem interessante, que é desenvolver um modelo de liderança, né? Eu estou trabalhando bastante nesse novo modelo que traz a questão de uma nova liderança, e essa nova liderança, ela trabalha com, basicamente, um olhar de resultados e relacionamentos, onde o resultado, basicamente, está aqui, é quando a gente fala da importância do visionário, da pessoa que também é um grande fazedor, mas principalmente essa questão do guerreiro que fica junto, né? Então, esse é um lado dessa liderança, e por outro lado, aqui vocês veem o healer, o teacher and learner, né? Quer dizer, o healer que é um grande curador, e também o líder que precisa ser uma pessoa que ensina e que aprende. Então, este modelo de liderança, ele tem algumas competências que são fundamentais, ou seja, agilidade, a inteligência interartificial, inovação, simplicidade, empatia, inteligência interpessoal, conexão e inteligência intrapessoal. O poder da empatia na liderança, ou seja, nós estamos nesse modelo pegando a questão da inteligência interpessoal e da empatia, né? Porque a empatia é essa grande qualidade que nós temos de conseguir entender o que o outro sente, o que o outro pensa, né? Então, é fundamental para a nossa inteligência interpessoal, ou seja, a inteligência que faz com que a gente se relacione com outras pessoas. De onde vem a palavra empatia, né? Uma coisa bem interessante é essa história, né? Bom, de onde vem? De onde aparece? Vem do grego empateia. Empateia quer dizer paixão, estado de emoção. Então tem né? E patos. Patos, sentimento, e é dentro, né? Então, olha só, é o quanto que eu consigo entender o sentimento do outro. Isso que é empatia, tá? Uma pergunta para vocês. Será que você consegue ser empático? Assim, com que você consegue ser empático? Normalmente, a gente consegue ter mais empatia, entender o sentimento do outro, com aquelas pessoas que a gente tem maior convivência, maior vínculo, né? Mas, então, o que é empatia? Empatia, então, é essa capacidade psicológica de sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, é como se você pudesse calçar o sapato do outro, sabe? Quando você compreende o sentimento e a emoção e você procura, assim, experimentar de uma forma objetiva e racional o que esse outro indivíduo sente. Você já imaginou como isso é complicado? Imagina só, né? Você tem que sentir a dor do outro, você tem que sentir o entusiasmo do outro. E por que isso é importante, né? Isso é fundamental, porque na hora que você sente a dor do outro, o entusiasmo do outro, o que acaba acontecendo é que você consegue estabelecer um vínculo que, como líder, você consegue influenciar muito mais. Então, um líder que não é empático é muito complicado, né? Então, eu não sei se vocês tiveram já líderes empáticos ou não, mas eu vou garantir para vocês que um líder empático é muito melhor, é muito mais saudável, é muito mais produtivo. E não é só o líder, né, pessoal? Imagine uma mãe que não é empática com o seu filho. Você já pararam para pensar? O nenê está morrendo de fome e ela não está nem aí para dar de mamar porque ela não sente. Hoje em dia, né, com certeza, as pessoas são fundamentais para as empresas, né? Não tem jeito, né? Hoje nós não conseguimos fazer nada sem as pessoas, nós sabemos disso. Mas não é nem um pouquinho fácil lidar com as pessoas. Cada vez que eu converso com os líderes, isso fica mais evidente. As pessoas são diferentes umas das outras. As pessoas, elas têm reações que são impensáveis.
Eu quero que as pessoas se comprometam e elas não se comprometem. E isso tudo é porque cada pessoa tem o seu jeito próprio de pensar, de sentir, de agir, né? Então, se eu, para liderar, preciso influenciar e conduzir em direção a resultados, eu preciso ser empático para compreender e aceitar o jeito de cada pessoa, né? Porque cada pessoa enxerga a vida de um jeito, só sendo empática que eu consigo perceber qual é esse jeito e, a partir dessa compreensão, estabelecer esse vínculo mais efetivo, que, claro, vai me conduzir para um resultado, né? Uma pergunta para você. Você já percebeu que quando você desenvolve empatia com o seu colaborador, você consegue muito mais comprometimento? Se você já experimentou essa empatia, você sabe muito bem que é algo que não é muito simples, viu? Veja, tudo que a gente faz depende de empatia, né? Como conversar com alguém sem empatia? Você começa a falar de alguma coisa, a pessoa não está nem um pouquinho interessada e você continua conversando. Como vender algo a alguém sem empatia? É impossível. Imagina, você vai vender alguma coisa e você não sabe o que a pessoa está querendo. Como ensinar algo a alguém sem empatia? Isso, para mim, é fundamental. Quando eu não consigo entrar em empatia com as pessoas que eu estou ensinando, nossa, fica uma distância tão grande e parece que a coisa não vai, né? Eu tenho uma dificuldade imensa, imensa, vou contar para vocês, que é comprar presente para as pessoas. Sabe por quê? Porque quando eu compro presente, não é tão fácil assim entrar em empatia, porque eu não sei o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer. Então, às vezes, eu tenho um bocado de problema para isso, é a minha dificuldade. Então, vá lá. E você, como é que é? Você tem facilidade em entrar em empatia em que situações? E parece que alguém presta atenção em nós, né? Santas máquinas. E é muito triste imaginar que, de repente, as máquinas conseguem saber mais dos nossos gostos do que as pessoas que estão próximas da gente. Até porque parece que nós estamos vivendo num mundo onde nós não nos preocupamos muito com os outros, né? E em função disso, parece que as máquinas conseguem se preocupar, né? Então, olha que coisa mais interessante, né? Esse momento que nós estamos vivendo. Mas, claro, e que nós precisamos desenvolver isso. Mas vamos ver primeiro casos quando nós não somos empáticos, né? No caso dos líderes, veja o que acontece. Um líder pouco impacto, ele gera omissão de informações, né? Porque para que eu vou te falar alguma coisa se você não tem empatia comigo, se você não sabe o que eu penso? Ele gera medo, ele gera distância, baixa assertividade, queda na produtividade, estresse na equipe, resultados com muito esforço, clima de trabalho ruim, pouca ou nenhuma admiração, baixo comprometimento, né? Olha que loucura isso. Por outro lado, né, a empatia gera empatia. Uma vez que eu percebo a sua empatia por mim, eu também desenvolvo a empatia por você. Então, é legal a gente observar essa questão, né? Como que a empatia gera empatia. Você já percebeu isso? Quando alguém se preocupa com você, você passa a se preocupar com ela? Quando alguém se interessa por você, você passa a se interessar por ela? Quando isso, eu estou falando em pensamentos, sentimentos, tudo, né? Alguém que fala assim, nossa, como é que foi teu final de semana? O que você andou lendo? E a pessoa vai se preocupando com você a tal ponto que, como ela se preocupa, ela consegue vivenciar um pouco aquilo que você sente e, por outro lado, você também quer fazer essa retribuição. Isso quando essas duas pessoas entram numa integração, né, num ponto onde a empatia de um gera empatia no outro. E é tão bom, né, porque a gente se sente tão reconhecido quando isso acontece, né?